Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vida Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premna Bija Pradam Vanchakalpatarubhyascha kirpasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanangyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações para todo mundo. Hoje eu realmente estou muito feliz. Hoje é um dia extremamente benéfico e auspicioso para o retorno do estudo da gente, né? Então, que não se resume a um estudo de astrologia, é um estudo de autoconhecimento, é um estudo de espiritualidade, é um estudo de autoaperfeiçoamento, é um encontro também onde a gente pode buscar por uma boa associação e o conhecimento mais elevado relacionado à meta última do nosso nascimento. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade de poder compartilhar essa bênção e essa grande misericórdia que eu recebi dos mestres espirituais e que isso seja favorável para o desenvolvimento de cada um de vocês e que cada um carregue também a responsabilidade de levar esse conhecimento adiante e usar ele de uma maneira prática e sincera no dia a dia. Então, hoje é o dia de Makar Sankranti. Makar Sankranti é extremamente importante no hemisfério norte. Por quê? Porque no hemisfério norte está no momento muito frio do inverno. Então, é o momento em que para eles o Sol está mais distante, o Sol e também dentro da elíptica do movimento da Terra em relação ao Sol, é o momento em que a Terra fica mais distante, porque não é um círculo, não é redondo o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, num determinado período do ano, a Terra, nesse movimento ovalado, fica afastada do Sol. E o momento em que esse afastamento começa a diminuir é quando o Sol entra em Capricórnio. Então, tem uma coisa muito interessante que é o marcador específico do momento, porque quando a gente olha, né, para o calendário gregoriano e esse calendário tropical, que está marcado a partir dos equinócios, dos solstícios e das estações do ano, e a gente olha para o calendário sideral, que é baseado no movimento do Sol, em relação às constelações, a gente vai ter aí uma variação gradual ao longo do tempo, causada pela precessão dos equinócios, que a gente conhece como Ayanamsa. Então, Ayanamsa é a variação do movimento do Sol em relação à Via Láctea, que demora 26 mil anos para se completar. Então, é por isso que existe uma diferença do cálculo da astrologia tropical com a astrologia védica. Esse é o estudo que a gente faz para entender por que a astrologia tropical fala que o Sol da gente está num determinado signo, que seria o nosso signo solar, e muitas vezes, quando a gente olha na astrologia védica sideral, ele está no outro signo. É por causa dessa variação de 24 graus que está agora, né, e que está aumentando. Isso é um aspecto. Quando a gente olha para isso, hoje marca o momento
em que pelo Kala Purusha, e aí essa é uma informação que a gente já tem também. O que é o Kala Purusha? Quando a gente olha para o cinturão zodiacal, considerando Áries, o primeiro signo e a primeira casa. Áries, o primeiro signo e a primeira casa se chama Kala Purusha. E esse cálculo, essa avaliação, ela é extremamente importante para a gente olhar para o nosso corpo. Porque a primeira casa, o ascendente, é a nossa cabeça. A segunda casa fala sobre a nossa boca, o nosso pescoço. A terceira casa fala sobre os nossos braços, as nossas mãos. A quarta casa sobre o nosso peito, a nossa parte pulmonar. A quinta casa fala sobre esse lugar cardíaco, esse lugar do chakra cardíaco. A sexta casa fala sobre os órgãos digestivos, o estômago. A sétima casa sobre a cintura. A oitava casa, os órgãos genitais. A nona casa, os quadris. A décima casa, as coxas. A 11ª casa, as canelas. E a 12ª casa, os pés. Quando você olha para os signos, você está olhando para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Isso é o Kala Purusha. Isso é o corpo cósmico. Tá gravado, eu estou falando rápido. Quem quiser depois revisa pela gravação, porque isso é uma coisa que a gente já viu em vários momentos. No estudo que eu vou passar para vocês fazerem hoje, é importante que vocês fixem a ideia do Kala Purusha na cabeça de vocês, para olhar para o próprio corpo. Então, quando vocês forem fazer uma avaliação de astrologia médica, vocês consideram essas áreas da vida, as 12 casas, como essas 12 regiões do corpo. Beleza. Quanto mais vocês buscarem conhecimento sobre astrologia médica, mais vocês vão entender as subdivisões que existem dentro de cada uma dessas áreas do corpo e a relação que essas áreas do corpo estabelecem com os planetas. Por quê? Porque a Lua fala sobre as nossas emoções. E essas emoções podem trazer fenômenos psicossomáticos na vida da gente, de acordo com os nossos traumas, de acordo com as nossas memórias e de acordo com os fenômenos que acontecem na vida da gente. A Lua é muito rápida. A Lua dá o giro de 360 graus. A Lua anda os 12 signos em um mês. A gente muda emocionalmente muito, muito e muito rápido. E acontece muita coisa o tempo todo. Por quê? Porque em um mês a Lua se conecta com todos os planetas e com todas as áreas da vida da gente. Então, quando a gente está olhando para a Lua da gente e tentando entender a gente emocionalmente, o que é que a gente está tentando fazer? Controle emocional. Porque a base do autocontrole é o controle dos sentimentos, o controle dos desejos, o controle dos sentidos. Então, qual é o entendimento que a gente tem vindo do Bhagavad Gita a respeito disso? Eita, peraí, rapidinho. Eu vou mudar a luz aqui, porque essa luz branca atrai inseto e tem uns marimbondos voando aqui. Então, o autocontrole, a base para o nosso autocontrole é o entendimento de como a mente funciona. E a mente, ela está nesse movimento constante de estímulo e de relação com os outros planetas e de relação com as áreas da vida. E ela vai carregando os resultados de um lugar para o outro e ativando a energia dela mental através dos planetas.
Quando a gente olha para Júpiter, a gente já sabe, a gente está olhando para um planeta que fala sobre expansão, fala sobre conhecimento transcendental, fala sobre o nosso lugar também de desenvolver essa capacidade de dar orientação às outras pessoas. Então, fala sobre a nossa capacidade de estender o conhecimento apropriado para os outros também. E Júpiter, na astrologia médica, vai falar sobre o açúcar e a gordura, entre outras coisas, principalmente isso. E como o açúcar e a gordura afetam o corpo da gente. Vênus, que é o outro professor, que é o outro mestre, mas que fala sobre a nossa vida material. Vênus é o planeta que fala sobre a nossa capacidade de reprodução. Então, os nossos líquidos seminais e a nossa sexualidade também. E Vênus é o planeta que fala sobre a nossa capacidade de regeneração, regeneração de tecidos. Então, a gente, entre outros fatores. E aí a gente precisa avaliar também os doshas, a energia dos elementos que os planetas carregam e a energia que a gente já carrega pelo nosso próprio mapa natal. Então a gente vai olhar, né, pelos doshas, Vata, Pitta e Kapha, o fogo, Pitta, o ar, Vata, e essa mistura de água com terra que é Kapha. Quando a gente olha para os planetas, eles carregam essas energias. Quando a gente olha para os signos, eles carregam essas energias. Então, isso é um estudo também pessoal para entender como os doshas, como os elementos atuam no corpo da gente e como o movimento dos planetas mexe com essas energias. Então, a tendência que a gente tem a uma determinada patologia pode se manifestar num determinado momento da vida da gente. Então, isso é um clássico, né? Quem nunca teve uma doença que só aconteceu na infância? Quem nunca teve uma doença que só se manifestou num determinado período da vida? E aí, coisas inexplicáveis que vêm e desaparecem. É exatamente a relação de um corpo celeste, de um graha, de um planeta, que carrega um determinado elemento, carrega um determinado karma, transitando sobre uma determinada área da vida, que representa uma parte do corpo da gente e que representa um determinado karma, que representa uma memória afetiva. Então, tudo parte do que eu falei antes, das emoções, dos sentimentos, da relação que a gente desenvolve com a nossa mente, para que ela se torne favorável. Então, a lua, que é a nossa mente, pode ser nossa amiga e pode ser nossa inimiga. E isso é o que a gente estuda no Bhagavad Gita. Krishna fala: aprenda a viver a adversidade sem se abalar. Então, seja na alegria ou na tristeza, na fama ou na infâmia, não se perturbe. Isso é entender as oscilações da mente. Isso é entender que nunca vai haver segurança e estabilidade real na vida da gente, porque a gente não tem controle nenhum sobre nada. A gente pode tentar ter um controle sobre a gente mesmo através das escolhas que a gente faz, dos fenômenos que são inevitáveis. E é isso que a gente estuda em astrologia. Quando a gente está olhando para o movimento e o trânsito celeste, a gente está se preparando para um monte de situações catastróficas ou positivas que podem acontecer. Isso é muito interessante. E aí é onde a gente precisa entender o que está acontecendo no céu e olhar para o nosso próprio mapa natal. E é aí onde está. O exercício que eu quero trazer para vocês é o seguinte: vocês aprenderem a olhar para o próprio mapa natal
saber onde é o ascendente de vocês, qual é o signo do ascendente de vocês, onde que os planetas estão posicionados e distribuídos no mapa natal de vocês. Isso é uma camada. Então lembrem sobre as camadas que eu estou falando. Quem ainda não instalou o programa que gera os mapas, eu não sei fazer isso pelo Cosmic Insights. Eu só sei fazer isso pelo Jyotish app. Eu ainda não tenho familiaridade com o iPhone, eu vou tentar descobrir como faz isso. Mas tem um ajuste específico que é feito no Jyotish app, que a Renata pode ajudar, a Renata Marques pode ajudar vocês depois também a olhar direitinho como faz isso no mapa, que é o Varshapala. Varshapala é a revolução solar. E aí eu quero explicar para vocês como é que isso funciona. Quando cada indivíduo nasceu, e isso ficou marcado na certidão de vocês, e é o momento em que a gente usa de referência para gerar o mapa natal, vocês vão ter, cada um de vocês vai ter o Sol com um determinado grau, num determinado signo. Beleza. O aniversário da gente solar é o dia em que o Sol entra naquele determinado grau, naquele determinado signo. Beleza. Só para vocês saberem, esse dia ele muda, o dia solar ele muda ao longo da vida da gente. Por quê? Porque os graus vão mudar. Demora 78 anos para o Sol andar 1 grau. Então quer dizer que, na pior das hipóteses, não na pior das hipóteses, né? Na mais longa hipótese, quando você fizer 79 anos, o dia do seu aniversário vai ser o dia anterior. Então, supondo, né? Porque eu não fiz esse cálculo no meu mapa. Quando eu for completar 79 anos, o meu aniversário solar não seria mais no dia 11 de outubro, seria no dia 10 de outubro, porque é o momento em que o Sol vai estar no grau específico do meu nascimento. Beleza. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: cada ano, a cada ano, no momento do seu aniversário, no momento em que você nasceu e respirou pela primeira vez e aquilo ficou gravado, o ascendente vai mudar. Você vai saber qual é o seu ascendente daquele ano, olhando pelo Varshapala. Essa é uma camada além do mapa natal que a gente vai usar para estudar esse ano. Alguém entendeu o que eu falei? Eu não vou nem perguntar quem tem dúvida. Alguém entendeu o que eu falei? A Renata Marques, eu acho que ela entendeu, beleza. Porque ela fez esse exercício. Alguém mais entendeu? Não. Bom, Beleza. não, eu queria fazer uma pergunta. Vai, por favor. Meu ascendente é Câncer. Aí, esse ano, em 2025, meu aniversário é 25 de janeiro. Eu não estarei em Câncer? Seria isso que você disse? Isso sim, de uma certa maneira, a gente pode desconstruir isso mais ainda. Só para eu lembrar, a gente já conversou, a gente já fez o teu mapa e esse é o teu mapa védico, que o teu ascendente é câncer. Sim, sim. Beleza. O que eu estou te dizendo é o seguinte: ao longo da vida da gente, o Sol ele vai acumulando uma variação de graus
que é o que faz com que a cada 78 anos se acumule 1 grau. Então, assim, eu nasci às 8h45 da noite, no dia 11 de outubro. Ao longo da minha vida, por causa do minuto específico do Sol, do grau específico do Sol, então eu vou te dizer aqui quantos graus são. É 26 graus e alguns minutos. O que acontece vai chegar, pronto, deixa eu gerar aqui. Deixa eu ver se eu acho. O teu sobrenome é qual, Renata? Araújo. Ah, não tá mais aqui. Então eu vou abrir o meu. Fala aí, Renata Marques. Abre o meu. O meu tá Daniela, recente. E beleza. aí, o ascendente que tiver no Vashapala significa, no mapa natal, a casa que vai estar em proeminência durante o ano, né? O tema do ano. Isso também, mas a gente vai fazer como uma sobreposição a priori, como sendo uma observação como se fosse do Dasha, sabe? Deixa, pronto. Eu só ia, deixa eu ver uma coisa aqui, ó, 26. Ah, pronto. Pelo meu mapa, o meu Sol está com 25 graus cravadinho, cravado, tem 00 minuto. Então quer dizer que só quando eu tiver realmente com 79 anos, o Sol vai ter andado 1 grau para trás no céu. Então, meu aniversário vai ser no dia 10. No dia 10 de outubro. Isso é uma coisa. Quando a gente olha pelo movimento da Lua, então, quando a gente olha para o nosso aniversário lunar, esse aniversário ele muda vários dias. É a mesma técnica do carnaval. O que é que acontece? O carnaval é comemorado a partir de uma lua cheia. Então, a quaresma é calculada a partir de uma lua cheia e o carnaval é calculado também a partir dessa lua cheia. Então, todos os anos o carnaval muda de data porque é considerada essa lua numa determinada constelação como marcador específico do início da quaresma. Então, existem esses dois aniversários, o aniversário solar e o aniversário lunar. O exercício que eu estou passando para vocês agora é o exercício da revolução solar. Então, a gente está considerando o aniversário solar. Deixa eu abrir o mapa da Daniela aqui para eu poder explicar para ela. Deu para entender, Renata Araújo? Mais ou menos? Pelo menos, eu acho que na hora do exercício eu posso me aprofundar e tirar dúvida melhor. Beleza. Daniela Monteiro, né? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Daniela Monteiro. Então, a Daniela Monteiro, o ascendente dela é Peixes. Ela tem o Sol em Sagitário, com 17 graus. E a última revolução solar dela, porque pronto, agora, ela fez aniversário agora, dia 2 de janeiro. Então, dia 2 de janeiro foi o aniversário dela. O ascendente era Virgem com 21 graus. Então, nessa análise do mapa dela, a gente vai ter aqui uma coisa muito interessante, que é
Se considerar, porque ela nasceu 00:02, é isso mesmo, né? Não, meio-dia. 11h05. 11:05? É. Pronto. Olha aí, essa é a variação. Exatamente. Do ano que você nasceu para agora, o movimento do Sol mudou esses minutos, ó. Você nasceu 11:05 e esse ano já gerou uma variação para 00:02. Então já deu quase 1 hora de variação. Ao longo da sua vida já deu 1 hora de diferença desse movimento da precessão dos equinócios que o Sol faz no céu. Isso é uma coisa. A outra coisa é, esse ano, do seu aniversário até o próximo aniversário, existe um outro mapa que você pode usar para avaliar sobre o seu mapa natal, que é o mapa dessa revolução solar, em que o seu ascendente é Virgem. Quando a gente olha para o seu mapa natal, isso é interessante, por quê? Porque Virgem é uma das suas casas Kendra, que são as casas que formam a base dos pilares da vida. Então, quer dizer que, pelo seu ascendente, é a casa dos relacionamentos. Então, fala sobre trazer uma atenção e um aumento da energia nesse lugar de grupo, nesse lugar de negócios, nesse lugar de amizades, nesse lugar de relacionamento afetivo também, o casamento e a energia dessa troca afetiva. É isso. Só para entender uma das camadas que a gente vai colocar no exercício de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre como gerar esse mapa da Revolução Solar? Alguém aqui está usando o iPhone? Fala, Alexandre. Não, eu não entendi. Na hora que vai colocar no Gioti, a gente coloca o nosso dia de nascimento, dia, mês e o ano que a gente está. É isso? Não. Você vai no Gioti, no aplicativozinho azul. Você abre o seu mapa nele. Abre o seu mapa nele, normal. Você vai lá e abre o seu mapa no Gioti Chapp. Aí você vai, na parte superior, vai estar escrito horóscopo aqui em cima. E tem esses 3 tracinhos. Você clica nos 3 tracinhos e vai aparecer uma lista de coisa. Nessa lista de coisa, vai estar escrito aqui Varshapala Tajaka. Aí é só clicar. Na hora que você clicou Varshapala Tajaka, aí você já está aqui com o seu mapa da Revolução Solar, calculado a partir do dia do seu aniversário. Então vamos supor, você faz aniversário em setembro e você está olhando isso agora só. Começou a contar de setembro e vai até setembro. Então, quando você fizer aniversário de novo, você vai gerar outro mapa desse. É só você clicar no botão, ele vai gerar. E esse mesmo, quando você clica aqui, cadê? Ele dá a oportunidade de você olhar os próximos anos e os outros anos. Você pode gerar o mapa da sua revolução solar de anos passados e de anos para frente. Agora eu vou responder as perguntas que apareceram aqui no chat. A, a Daniela, cadê? Aqui. A Daniela, para Android, é esse, é o Gioti Chapp. Tem
o Giotes no iPhone também. Eu ainda não testei, eu não sei usar. Quem usa iPhone geralmente usa o Cosmic Insights, que é o melhor para, até agora que eu conheço, é o melhor aplicativo para o iPhone. Tudo que ele dá gratuitamente é o suficiente para o estudo da gente, só que eu ainda não olhei ele para ver como é que ele dá a revolução solar. Então, a Renata Araújo, acho que foi ela que falou que usa o Cosmic Insights. Me manda uma mensagem depois no WhatsApp que eu gero ou eu procuro o teu mapa e aí eu posso gerar o teu Revolução Solar e eu te mando o PDF até eu aprender a usar o Cosmic Insights. Pronto, beleza. Então é o seguinte, a gente tem o mapa natal e a gente tem o mapa da Revolução Solar da gente, para a gente entender como e onde os planetas estão dando efeitos nesse ano da vida da gente. O que é que acontece? Quer falar alguma coisa, Daniela? Não, obrigada. Beleza. Então eu vou mutar o teu microfone, só porque fica vazando o áudio, pode ficar ruim na gravação. Eu só não entendi Porque, uma coisa. A fala, princípio, o meu ascendente é peixes, de acordo com o meu peixes. mapa. Mas Isso. aí, agora, a partir de agora, esse ano vai ser virgem, é isso? Então, esse ano você vai carregar uma energia de trabalho, trabalho não o trabalho, seu trabalho material. É como se viesse para você esse ano uma oportunidade de mexer com determinados tipos de energias específicas da sua vida, que você pode trabalhar elas positivamente. Isso é baseado no mapa que é gerado da sua revolução solar. Tá, Então, o seu mapa natal, ele continua o mesmo. O mapa continua o mesmo. natal, ele nunca muda. Tá. Mas, de acordo com o nosso desejo de trabalhar determinadas energias, é como se a gente pudesse pedir para o universo para pagar uma dívida ou responder uma prova específica. A gente ganha essa oportunidade, só que essa oportunidade ela está guardada, ela não está revelada claramente para a gente. Então, é um pouco complicado pensar desse jeito, mas a minha mente ela trabalha de uma maneira. Travou para vocês também. Vocês também, e eu quero que todo mundo. Travou. Oi, oi. Onde que travou? Voltou. Onde que travou? Onde que eu estava falando? A minha Tava falando mente a minha funciona não mente. sei o que lá. Ah, pronto, beleza. A minha mente. A minha mente é muito maluca. Então, assim, a minha mente é muito maluca e eu penso de uma maneira muito como um jogo. Eu penso a astrologia como um jogo. Travou de novo? Não, né? Então, Não, assim, tá ok. beleza. Então, quando eu olho, eu vejo a astrologia como uma leitura, como uma descrição da programação dos fenômenos e do comportamento. Então, por que eu penso como um jogo? Porque o jogo está programado. Então, quando você entra dentro do joguinho, todas aquelas coisas no joguinho acontecem porque foram programadas e elas vão se repetir todas as vezes que você for ali. Quando a gente pensa de uma determinada maneira, existem infinitas variáveis, mas essas variáveis acontecem em cima de uma base que se repete o tempo todo. Então, seja o dia ou a noite, sejam os anos
ou seja, um movimento dos corpos celestes que a gente usa como referência, Saturno é o mais lento. Ele demora 30 anos para dar uma volta. Mas a vida da gente, se a gente viver 120 anos, ele vai dar 4. Ele vai dar 4 voltas. Ele está dando para a gente 4 oportunidades de vivenciar, experienciar com profundidade uma energia que a gente precisa trabalhar. Então, cada planeta carrega uma determinada energia, e essa energia dá para a gente a possibilidade de evoluir. Então, esse exercício que eu quero trazer, ele é uma forma da gente procurar onde estão as oportunidades escondidas de resolver karmas profundos da vida da gente e poder evoluir muito e rápido. Então, a ideia é como a gente consegue as provas do supletivo. Onde é que está escondido o professor que carrega a prova do supletivo de cada disciplina da gente? Então, quando a gente olha para o mapa natal da gente, está o nosso desenvolvimento da vida ali. Está a base que a gente trouxe para o desenvolvimento da vida da gente. Mas a nossa obrigação é transformar isso de uma maneira positiva. E essa transformação acontece todos os dias, a cada fenômeno que acontece na vida da gente. E esses fenômenos falam sobre cada coisa. Desde os nossos animais domésticos, ao nosso ambiente doméstico, a nossa família, a nossa saúde, a nossa disposição em falar. Então, a nossa energia nos nossos relacionamentos, tudo isso muda o tempo todo. Porque o tempo todo esses corpos celestes estão trazendo novas energias para serem trabalhadas. Então, quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o céu de uma maneira genérica. Quando a gente olha para o céu e a gente olha para o mapa da gente, a gente está olhando de uma maneira específica. Desculpa. Essa maneira específica, como eu falei lá no começo, ela é composta de diferentes camadas. Então, o exemplo que eu dei foi o exemplo na arquitetura, em que um projeto ele tem uma planta base. E em cima dessa planta, você vai colocando outras plantas, até que no final você tem, desde a estrutura e da fundação da casa, a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de decoração, a parte de jardinagem, está tudo lá. Quando você sobrepõe todas as camadas. Então, o exercício que eu estou passando é o seguinte: quando você olha para o seu mapa natal, você está olhando para essa configuração tridimensional que reúne as 12 áreas da vida. Beleza. Quando eu falei sobre o Kala Purusha, eu estava dando a orientação de como você olhar para o seu corpo através do seu mapa natal. Então, quando você olha para o seu mapa, olhando para o seu corpo, você vai saber o quê? Se tem planetas no seu ascendente, quer dizer que isso afeta a sua cabeça, positivamente ou negativamente. Isso afeta a sua personalidade. Isso afeta a forma como você se desenvolve na vida. Isso afeta a forma como você se coloca no mundo. Porque é o nascimento, é a forma como você se coloca no mundo. Então, esse planeta que está no seu ascendente, no mínimo, ele manda um olhar que é o Drishti, o Shakti Drishti, que é 100% da força dele. Ele manda para a casa 7, que é a casa oposta. Então, faz parte também do estudo entender os olhares que os planetas enviam. Então, isso é uma informação que
está nos nossos encontros anteriores, faz parte do nosso estudo, mas a gente sabe que Marte, ele manda 3 olhares. Júpiter manda 3 olhares. Saturno manda 3 olhares. Isso sem considerar Arro e Queto, que também mandam 3 olhares. A Lua, o Sol, Vênus, Mercúrio mandam um olhar só, que é o Shakti Drishti. Então, se a gente tem um planeta no ascendente, a gente sabe que automaticamente ele afeta a nossa cabeça e os nossos relacionamentos. Positivamente ou negativamente vai depender da dignidade desse planeta. Se ele está na casa 2, ele afeta a casa 8 também. Se ele está na casa 3, ele afeta a casa 9 também, e assim sucessivamente até a casa 6 e a casa 12. Beleza. Isso só o Shakti Drishti. Para a gente estudar pelo mapa natal. Quando a gente olha para os trânsitos, olha só o que eu vou dizer agora. Olhar os trânsitos sobre nosso mapa natal. Hoje, o Sol entrou em Capricórnio. O Sol entrou em Capricórnio. Para mim, que tenho um ascendente em peixes, peixes. Eu estava pensando na Daniela. Para mim, que tenho um ascendente em touro, a minha casa 9 é Capricórnio. Quer dizer que o Sol acabou de entrar na minha casa 9, que é a casa da espiritualidade. Acima de tudo, extremamente auspicioso e benéfico para mim trazer hoje um conhecimento sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque faz parte da minha natureza, faz parte da natureza do meu Sol, entrando na casa 9, trazer algo espiritual. E de onde isso veio? Da minha casa 8. Então, o último mês, os últimos 30 dias, o meu Sol estava transitando a minha casa 8. Cada um olha para o seu próprio mapa agora para poder saber aonde está Capricórnio. E aí você vai saber, o Sol acabou de entrar aqui. O Sol acabou de iniciar a iluminação dessa minha área da vida. No caso da Daniela, que tem um ascendente em peixes, essa é a casa 11 do mapa dela. Então, a casa dos desejos para ela agora acabou de ser iluminada. Cada um olha para o seu próprio mapa natal, vai entender como o Sol, que vai durar 30 dias nesse signo, vai afetar a vida de vocês. Segundo aspecto, o Sol está em Uttara Achada. Uttara Achada começa em Sagitário, termina em Capricórnio. O que é que a gente tem nesse lugar de Uttara Achada para Shravana? Abhijit, a vitória suprema. Porque Uttara Achada é o guerreiro que nunca perdeu uma batalha, o último invencível. Abhijit é a vitória suprema. Então a gente vai ter aí, contando a partir de hoje, 6 dias para frente. Então hoje é 15, do dia 21 ao dia 27, ou do dia 20 ao dia 26, a gente vai ter o Sol transitando em Abhijit. Fantástico, fantástico. Para quê? Para trazer para o mundo algo que você queira que realmente derrote completamente a ilusão e a ignorância e traga prosperidade, desenvolvimento e espiritualidade na sua vida. Não é um período interessante para atividades familiares, nem atividades com os filhos. Não é relacionado a prazer material de forma alguma.
é a vitória do espírito, é a vitória da luz sobre as trevas. Então, é o momento em que a gente tem que se refugiar completamente no conhecimento e na prática espiritual, inclusive porque, na sequência, a gente vai ter aí a série de eclipses acontecendo dentro de Peixes e Virgem, que vão ser 2 eclipses dentro do período do Maha Kumbha Mela, antes do Goura Purnima, que encerra esses ciclos de eclipses dentro de Peixes e Virgem. Por quê? Porque Rahu vai entrar em Aquário e Ketu vai entrar em Leão. Mais uma coisa para todo mundo olhar no próprio mapa. Olha para Peixes e olha para Virgem e olha para esse último ano. Então, olha para o ano de 2024 e pensa como essas áreas da vida foram mexidas e transformadas. E aí, a partir disso, você vai ter um encerramento desse processo agora, em fevereiro, março, e aí, a partir de abril, maio, essa energia de transformação, de mudança, de introspecção, de desapego, vai se deslocar para Aquário e Leão. Vai afetar áreas diferentes da vida de vocês. Iniciando, né, continuando, porque isso iniciou no começo do ano passado, um novo ciclo de 18 anos. Então, vários movimentos importantes acontecendo nesses próximos 6 meses. E ainda vai ter o movimento de Saturno, que sai de Aquário e entra em Peixes, e ele vai ficar 2 anos e meio em Peixes. É muito importante que a gente observe quais são as características de Saturno na vida da gente, a partir do posicionamento de Saturno no nosso mapa natal, para a gente poder entender o que é que ele vai trazer para a vida da gente durante os próximos 2 anos e meio, contando a partir de abril, maio desse ano. Isso é muito importante. E aí, daqui a pouco, eu vou falar sobre Júpiter. Fala aí, André. Eu preciso que você volte um pouquinho na informação de Sol em Capricórnio, que é para procurar no mapa onde está Capricórnio. Isso. Tá. Por quê? Aí, a Porque partir disso, eu vejo quem que tá lá de planeta e uhum. faço essa. Tá, Pensa já primeiro vi. o seguinte: olha para Capricórnio e qual é a área da vida que está Capricórnio no teu mapa natal? Então, tá na 8. Certo? Pronto. Uhum. Então quer dizer que agora, durante esses próximos 30 dias, o Sol ele está iluminando um lugar muito profundo, muito secreto, um lugar onde você guarda muitas informações que são difíceis de serem trabalhadas na sua vida e que você está tendo a oportunidade agora de trazer luz para esse lugar e de transformar essas energias. Isso para você, Andréa. Por quê? Porque Capricórnio é a sua casa 8. E aí você Então, tem que isso olhar. todo ano o Oi? Sol faz isso, certo? A cada a cada A cada 6 em ano. 6 meses, né? Uma coisa assim. Não. Todas as Não, cada vezes ano. que todo ano o Sol entra em Capricórnio. E o Sol entra em Capricórnio agora. Hoje é que dia? 15. Pronto. Ou no dia 14, porque também tem isso. Ou no dia 14 ou no dia 15, o Sol entra em Capricórnio. Por que que isso muda? Por causa do ano bissexto. Quando tem ano bissexto, o Sol entra em Capricórnio no dia 14. Quando Foi não dia tem ano... 14 agora. Eu olhei ontem. Foi dia 14. Ah, foi ontem? Pronto. Deixa Foi. eu ver aqui. Goura, eu Foi olho para ontem as de manhã. características da casa e do planeta que está lá, que vai poder me ajudar aí na.
nesse Pronto, lugar aí. beleza. Se você já tem um planeta na casa 8, quer dizer que o Sol vai ativar a energia desse planeta também, trazendo para Tá, ele a possibilidade, a força de conseguir realizar o papel dele com a energia do Sol. Se o mesmo planeta for amigo do Sol, é melhor. Se for um planeta uhum. inimigo do Sol, não é tão bom, porque vai trazer uma necessidade de purificação da energia. Se ele Fala. tá retrógrado, né? Se ele tá debilitado, isso tudo conta, né? Tudo isso vai influenciar no resultado do trânsito, mas você tem que observar se isso, como isso pode ser positivo. Então, pense o seguinte: casa É 8 porque, fala, casa porque 8 quando eu fala, olho no Navanche, ele fica bom. beleza. O que eu ia te E dizer? faz diferença ou não? Então, se o seu Sol no Navamsha é bom, os resultados dele no mapa natal tendem a ser positivos, sim. Se o planeta que na sua casa 8 do mapa natal, ele está bem posicionado no Navamsha, quer dizer que toda vez que ele for ativado por um planeta que também é positivo, ele traz uma coisa boa para você. Se ele não tiver tão positivo, significa que você vai passar por uma purificação. Essa purificação Uhum, geralmente envolve alguma austeridade ou algum sacrifício. Se uhum, você já está preparada para isso, o resultado vai ser sempre bom, porque você já está pronta para um acontecimento inesperado. A casa uhum, 8 fala sobre coisas inesperadas, que podem ser boas ou podem ser ruins. Depende da forma como você está trabalhando a sua espiritualidade. Porque é aí onde uhum, está. A casa 8 ela fala sobre como seu inconsciente também se expressa através da sua intuição. Então, se você usa sua intuição para escolher o que é favorável para o seu desenvolvimento espiritual, qualquer acontecimento inesperado na sua vida, você vai entender como uma chance de evolução, uma chance de aprender uma coisa nova. E isso é extremamente bom. uhum. Tá, já Beleza? entendi. Obrigada, Gouri. A Eliane levantou a mão e a Renata abriu o microfone. Então, eu acho que a Renata tinha aberto o microfone antes da Eliane levantar a mão. Então, eu vou deixar ela falar e aí a Eliane fala na sequência. Diz aí, Renata. Não, é que o meu sol está em Capricórnio. Então eu tenho que olhar para a casa oposta, ele está iluminando a casa um ou a própria casa 7. Que assim, o meu sol em Capricórnio na casa 7. Eu olho para frente para o que ele está iluminando, que seria a casa um. Eu não Então, entendi. quando que é o teu aniversário? 25 de janeiro. Ah, então, beleza, tá pertinho de fazer o retorno do Sol. Então, nesse caso, você observa mesmo como o retorno do Sol. Então, ele gera um efeito na sua casa 7, porque é o lugar onde ele está naturalmente. Então, ele vai gerar movimentos para você relacionados a contratos, relacionados a amizades, relacionados aos seus grupos, os lugares onde você circula e a questão afetiva também. Todas essas coisas vão ativar uma resposta na sua personalidade e, dependendo de como você lidar com isso, afeta a sua saúde também. Porque o Sol fala sobre a nossa saúde também, fala sobre a nossa energia. Então você pode ter quedas abruptas de energia. Um dia você pode estar super energizada, no outro dia você pode não ter energia para nada. Porque é aí onde a gente vai relacionar também o movimento da Lua. Porque a Lua, ela passa pelo Sol. Então, a Lua agora está em Câncer, né? Uhum. É isso? Sim. Exatamente. A Lua está em Câncer e Marte está em Câncer.
Então você já olha que Marte já está dando efeito no seu ascendente já faz tempo, porque ele está retrógrado. E agora ele está com 2 graus. Então Marte já entrou em Câncer, já foi direto, está retrógrado e vai ficar direto de novo. Aí agora, ontem, o Sol entrou em Capricórnio e ficou em oposição com Marte. Eles estão se olhando diretamente, eles são amigos, Mas mas. Oi? Marte, Marte tá na minha casa 7, tá junto com o meu Sol, tem 1 grau de distância do meu Sol. Natal. No Natal. teu mapa pronto. Então Marte está mandando o olhar dele para ele mesmo e pelo trânsito ele está recebendo o olhar do Sol. Então é um momento bem interessante para você entender a questão de como as paixões atuam na sua vida, o resultado das escolhas que você fez usando essa energia da paixão, a forma como você lidou com competitividade dentro dos grupos, a sua necessidade, né, ou a sua posição de centralizar as coisas, porque o Sol, na casa 7 é uma pessoa que chama muita atenção, centraliza muito para si mesmo, e em Capricórnio faz isso de uma maneira concreta. Então, muito provavelmente, o teu Sol ele já deve estar em Shravana, nos primeiros graus, eu acho que no final do primeiro pada de Shravana, porque se você nasceu no dia 25 tem 10. Ah, não. Tá. Não, tá no primeiro pada de Shravana. No primeiro pada de Shravana. Então tem uma questão muito de falar, uma questão muito de ouvir, aprender, uma relação muito também de dar orientação para as outras pessoas, e tudo isso baseado na sua própria experiência de vida. Por isso que afeta o seu ascendente durante esse trânsito agora. Mas, como você já tem o Sol e Marte natal na casa 7, isso é uma coisa que está ativo durante toda a sua vida. Mas agora fica muito forte. E durante o trânsito de Marte no seu ascendente, fica muito forte. E lembrando, enquanto Marte estiver retrógrado, a debilidade dele em Câncer está anulada. Mas quando ele voltar para o movimento direto, a debilidade dele volta, e aí você vai passar por algumas situações emocionais que podem ser complicadas, muito provavelmente relacionado com esse ambiente de grupos, negócios, relacionamentos. Então, tendo isso já na cabeça, como você vai trabalhar essa energia? Sabendo que vai vir um desafio emocional para você, para lidar com o resultado da forma como você usou a sua paixão e a sua influência sobre as outras pessoas também. Dá para entender? Dá. Medo. Beleza. Vai. Não, tipo, é tudo bom. Lembra do que Srila Sridhara Maharaj sempre falava. O meio ambiente é sempre favorável para a nossa evolução espiritual. Mesmo uma tragédia, mesmo um desastre, é bom para a nossa evolução. A gente tem que entender o que tem que aprender com isso. Porque nada é aleatório. Nada. Não há um acontecimento sequer que não seja o resultado de uma infinidade de fatores que, de uma certa maneira, se a gente está acessando eles, a gente tem algum karma conectado a eles também. Eliane, Oi. Meu Capricórnio também é casa 8. Agora tem a Lua lá. Tem o planeta Lua. Aí o Sol vai então, chegar. Eu quero saber aí alguma coisa. Qual é a Lua? o que eu falei sobre a casa 8 serve para você também,
Só que nesse caso, como você tem a Lua, tem uma questão emocional muito profunda aí. Então, tem um processo e um trabalho e uma transformação de marcadores afetivos muito significativa para acontecer agora, nesses próximos 30 dias. Isso fala também sobre ressignificação, fala sobre você olhar para eventos traumáticos da sua vida e conseguir perdoar e desapegar e superar e buscar pela transcendência desses fenômenos. Então, é uma oportunidade muito boa do Sol iluminar essa lua que está num lugar muito escuro, porque a casa 8 é um lugar muito escuro. Então, essa lua está no lugar com a luz apagada, e durante esses 30 dias agora vai ter uma luz sobre ela. Essa luz é uma grande misericórdia, porque ajuda a gente a ver onde está a sujeira e aquilo que a gente precisa jogar fora e nunca mais olhar para aquilo, ao mesmo tempo ilumina aquilo que a gente tem de bom, para que a gente possa fortalecer e superar ainda mais desafios que vêm pela frente. Então, como é o signo de Capricórnio, todos esses eventos acontecem de uma maneira concreta e significativa, mas no seu caso, afeta emocionalmente porque você tem a Lua na casa 8. Débora, Débora Devarani. Perfeito. Então, o meu Capricórnio, ele tá na casa 12 e lá tem um Queto retrógrado. Eu quero entender esse Queto retrógrado, o que que acontece? Como que eu olho para isso? Então, Queto e Rahu, eles são sempre retrógrados. Então, de uma certa maneira, o significado disso é a gente entender que esses planetas, eles apenas estão trazendo para a gente os karmas que a gente tem. A gente não acumula, a gente acaba acumulando, né? Mas assim, a ideia é que são os outros planetas que vão gerar mais karma, e esses karmas vão ser transmitidos para Rahu e Ketu numa forma de purificação. Por quê? Ketu fala sobre as nossas vidas passadas e os nossos antepassados e os nossos traumas também. Rahu fala sobre os nossos desafios, aquilo que a gente veio para trabalhar no nosso ego de mais difícil. Então, assim, Rahu é a ilusão da vida da gente. Então, esses elementos, eles são caracas fixos de Rahu e Ketu. Rahu é o desafio do nosso ego, a busca mais profunda da nossa superação material, porque ele representa a ilusão, a nossa ilusão de autoidentificação e a nossa ilusão de achar que o ambiente material é para o nosso prazer. Keto é o marcador desses erros passados, tanto cometidos por nós mesmos, como também os erros hereditários que a gente carrega, porque a gente só nasce numa determinada família, resultado dos nossos karmas passados. Então, de alguma maneira, o karma da gente para essa vida se manifesta através desse karma hereditário, que é a base emocional e cultural que a gente nasce com ela. Quando a gente olha para Ketu de uma maneira positiva, Ketu fala sobre a nossa capacidade de introspecção e de buscar dentro da gente a nossa própria verdade. Ketu fala sobre poderes místicos também. Então, Ketu, na casa 12, é moksha, é o desejo de alcançar a liberação. Se bem direcionado, leva para o desapego, leva para a devoção.
Então, Queto na casa 12 está muito bem posicionado. Como ele é amigo de Saturno, é um signo bom também para Queto. Tem uma questão aí conectada com a vida familiar. Então, em alguma circunstância, o seu maior desenvolvimento vem na medida em que você se afasta ou se distancia presencialmente ou afetivamente da sua família original. Então, Keto na 12 também fala sobre você vir para encerrar ciclos kármicos, não passar para as novas gerações experiências negativas que a sua família e você mesma carrega. Isso entre outros elementos, né? Mas, justamente, a entrada do Sol em Capricórnio, no seu caso, vai trazer à tona as experiências que precisam ser ressignificadas e desapegadas. Isso pode ser uma coisa um pouco difícil. Pode exigir de você mudanças internas muito profundas. Dá para entender? Devarane? Eu acho que sim. Mas assim, eu ainda não consigo, ainda está um pouco obscuro exatamente que tipo de relação, assim. Mas deu para entender. Que tipo de relação como? Porque não é só o aspecto familiar. É o aspecto também familiar do que eu vivencio a partir desse meio, não é isso? Como você reproduz o que você viveu e como Exato, é exato. necessário você cortar com a repetição daquilo que não é positivo. E aí você tem Entendi. que olhar também para onde está o Sol no seu mapa natal, porque ele Uhum. carrega a energia dessa área da vida e desse signo para onde ele estiver transitando também. O Então, Sol está na 6. o Só Sol que está tem na um 6, porém. o Só que Sol tem um está na 6 porém. em Câncer. 6. Não, só que você não entende. Além disso, eu nasci no eclipse. Então, era Então, isso que eu ia perguntar, isso é eclipse. exatamente. A Lua está junto com o Sol, no 6. Entendi. Então, realmente tem coisas aí para trabalhar. Tem questões emocionais, tem questões familiares, tem questões de ressignificação, desapego. Tem bastante coisa aí. É. Aí, esses 30 dias, isso vai ficar mais lúcido, é isso? Vai ficar mais Acho. intenso, vai ficar E- mais forte e vai exigir de você. Isso é o seu livre-arbítrio também. Você pode não Sim. fazer nada e deixar para lá e ano que vem vai acontecer de novo. Mas a Aham, questão é como você pode melhorar a energia desse fenômeno que é inevitável. entendi. Qual é a melhor postura que você pode tomar frente a essa situação para que os resultados sejam bons para todas as pessoas que estiverem envolvidas aí? Como você Caramba, pode colocar em prática a sua vida espiritual nesse momento de desafio? O que é que Gurudeva orientaria você a fazer nesse momento da vida? Tipo, nesse ponto do desafio, qual é o melhor ajuste e a melhor decisão que você pode tomar? Esse é o parâmetro, sempre. entendi. Márcia. Nu. Vamos lá, né? Oi? Vamos lá então, né? Sim. Obrigada, Guna. Flávia. Então, pensando nisso tudo aí, né? Eu tenho, meu ascendente é peixes e eu tenho raro, Bravo. raro. Pronto.
Então, casa. o teu caso é como o caso da Daniela. E aí, a gente olha para o quê? Para o posicionamento agora no céu de Irahu e Queto. E aí, Irahu está em Peixes e Queto está em Virgem. E isso afeta diretamente a sua personalidade, a sua saúde de uma certa forma, os seus relacionamentos. E aí a gente tem Saturno agora transitando de Aquário, indo na direção de Peixes. Isso vai afetar a sua personalidade também, traz uma oportunidade de um renascimento e a abertura de uma nova chance, de um novo horizonte na sua vida. Isso serve para a Daniela também. Mas aí a gente considera que o movimento que Irahu vai fazer para. Ah, porque é isso, eu estou misturando tudo agora. Eu estou falando de Irahu, Queto, Saturno, mas o tema era o Sol em Capricórnio. Então, no teu caso, o Sol entrando em Capricórnio na casa dos desejos. Muito interessante, muito bom, a partir do momento em que você olha para que os seus desejos sejam um desejo de qualidade de vida, de autoconhecimento, de autorrealização. Porque na medida em que você ainda continua buscando só por resultados materiais e de conforto material, vai continuar surgindo desafios na sua vida, desafios cada vez mais complexos. Então, o que é importante para você, dentro do que a gente já conversou, é o seu trabalho e sua dedicação à vida espiritual. Por quê? Porque o seu ascendente é peixes, o ascendente da Daniela é peixes, peixes é regido por Júpiter, e Júpiter, para dar os melhores resultados, precisa que a gente tenha dedicação ao conhecimento espiritual e à prática devocional. Se a gente não fortalecer Júpiter, principalmente quem tem o ascendente Sagitário ou Peixes, se Júpiter não tiver forte, a pessoa vai passar por dificuldade na vida. E essas dificuldades vão ser, muitas vezes, não saber o que escolher, não saber o que fazer. Tá numa situação extremamente difícil e não saber que escolha tomar. Por quê? Porque não tem conhecimento apropriado para aquilo, não buscou o conhecimento apropriado para aquilo e não tem a orientação apropriada, que é o mestre espiritual. A gente não recebeu educação para entender o que é o mestre espiritual na cultura da gente. Então, a gente é ocidental, a gente tem uma cultura que é uma cultura judaico-cristã que não respeita a verdadeira autoridade espiritual. A gente olha e a gente respeita uma estrutura hierárquica de religião que é baseado em poder, baseado em influência e baseado no controle da sociedade. A gente não está olhando para a espiritualidade real. Então, a autoridade espiritual é baseada em veracidade, austeridade, afeto e o exemplo. Se não tem esses parâmetros, não é uma autoridade espiritual, é uma pessoa que está se colocando numa posição e está recebendo crédito por uma posição, mas não é uma autoridade espiritual. A gente tem que entender o que é uma pessoa autorrealizada. E uma pessoa autorrealizada é capaz de guiar a gente no caminho do desenvolvimento espiritual. Então, Júpiter, que foi o que ficou faltando eu falar. Júpiter, agora no céu, ele está em touro, mas ele vai entrar agora nesse movimento dele de maio para junho, abril, maio, junho, ele sai de touro e ele entra em gêmeos. Então todo mundo olha para o próprio mapa e vai perceber que no ano passado, então, de abril, maio do ano passado até agora, o signo de touro, a área da vida onde tem touro no mapa de vocês,
cresceu e prosperou de acordo com a fé que vocês carregam. Então, o que vai acontecer nessa mudança é que Júpiter vai entrar em Gêmeos e ele vai carregar os méritos espirituais para o signo de Gêmeos. Aonde é que vocês têm Gêmeos no mapa? Aí vocês vão olhar para Júpiter no mapa natal e vocês vão ver de onde Júpiter está carregando a energia dele para o signo de Gêmeos. E aí vocês vão ver, o signo de Gêmeos vai se desenvolver e prosperar e dar resultados de acordo com a dignidade que esse Júpiter estiver carregando. E essa dignidade é baseada na posição dele no mapa natal, na dignidade dele no Navamsha também, mas de acordo com a busca e a dedicação espiritual individual de cada um. Então, esses resultados, eles mudam de acordo com o nosso esforço. A gente não pode olhar para o mapa da gente com fatalismo, não. A gente tem que olhar para o mapa da gente como uma grande oportunidade de evolução e de desenvolvimento. Então, assim, eu nem consegui passar o exercício todo. Eu queria colocar muito mais camadas aqui, mas eu sinto que eu vou fazer isso ao longo das semanas. Eu quero dar um aviso também, né? O final de fevereiro, o mês de março inteiro, eu não vou abrir o grupo da gente porque eu vou estar na Índia. Mas eu vou deixar o exercício para vocês fazerem. Eu vou deixar também que algumas informações para vocês pesquisarem. E quando eu voltar, a gente vai materializar o horóscopo de cada um. Cada um vai fazer o próprio horóscopo e vai desenhar bonitinho o resultado e o trânsito dos planetas sobre o mapa natal. Esse exercício a gente vai aprofundar esse ano inteiro, estudando os trânsitos, estudando os períodos, estudando a revolução solar, estudando esses efeitos que a gente vivencia o tempo todo. Fala aí, Renata. Ô, Ela Goura, eu tenho Rahu em Touro e Júpiter está transitando em Touro para ir para Gêmeos. E entrando no Dasha de Ketu, considerando o Rahu e que ele vai para a casa 12, tudo isso favorece um desapego, né? Inclusive dos temas de Rahu, assim. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tu entra em Ketu quando? Eu entro no início de junho desse ano. E meu Júpiter vai estar em Gêmeos, que é na casa 12. E ele saiu de Touro e eu tenho Rahu em Touro. Aí por isso que Certo. agora eu Mas Ketu tá em Escorpião. tá na 5. Beleza. Então aí a gente quando você entrar no período de Ketu, aí você vai avaliar o período a partir de Escorpião. Isso é uma coisa. A outra coisa é esse efeito que Júpiter vai levar para o signo de Gêmeos. Então, assim, é muito bom porque ele está se separando de um yoga gerado por um trânsito muito ruim, que é o Guru Chandala Yoga. Então, esse período de 1 ano e meio do trânsito de Júpiter sobre Rahu foi um grande desafio para você, mas deve ter trazido uma transformação fantástica através do conhecimento transcendental que você estava buscando. Um segundo. Sim. Vem cá. Ai, Francisco. Não dá nem para ver ele, ó. Olha para a luz, Francisco. Ele estava pulando aqui em cima de mim. O bicho é tão preto que é opaco. Ele é opaco. Ele brilha, mas ele é opaco.
E aí ele tá bem gordo e bem malandro. Deixa eu ajeitar ele aqui, porque ele tomou a cadeira que eu tô sentado para ele. E essa hora já é para ele estar dormindo. Então, assim, ele tá muito indignado que eu não liberei a cadeira dele ainda. Então, Oi, ele tá subindo aqui em cima do computador. Fala aí, sou eu, Alexandre. deixa eu ver. Ô, Gora, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque na hora que você falou do Vachapala, Pata, foi Pala, não sei falar. Isso. Ele, no meu mapa, na hora que você indica para a gente olhar ele dentro do próprio mapa, daquele esqueminha todo, ele mostra que meu aniversário é dia 16 de junho e não 15 de junho. Ele põe um dia à frente. Até aí Aham. entendi aquela coisa que você falou do trânsito, que pode ser o sol. Então, para mim, ele já estava num grau lá e já passou mais de 79 anos, vamos dizer assim. Aí, uma outra coisa que eu vi nesse Vachapata, é um planeta chamado Munta. Que isso? Então, Munta não é um planeta, é uma marcação. É como se fosse um ponto. Esse ponto, que é o Munta, é uma área que vai estar muito ativa da sua vida. Aí você olha para esse signo. O signo onde está o Munta é onde vai trazer uma grande ativação e um grande trabalho, assim, uma grande. É isso. O Munta é onde está a prova que você vai fazer esse ano. Então, fosse uma dica do professor. O professor está dizendo assim, ó, estuda essa matéria aí, porque essa matéria vai cair na prova. Então é basicamente isso, assim, o Munta é o assunto da prova desse ano, mas uma série de outros fenômenos vão acontecer também, entendeu? Outra pergunta sobre esse Vachapala é que na hora que a gente vai olhar a configuração dos signos e as casas, o signo que fica no ascendente é o signo solar, é isso mesmo? Que eu tenho no Sol? Todo mundo vai ser isso? Não, não, não. O que acontece aí é o seguinte, eu vou tentar explicar de uma maneira matemática. Você vai olhar no seu mapa natal qual é o grau com os minutos específicos do seu Sol. Aí eu falei sobre o meu. O meu Sol está com 25 graus e nenhum minuto. 25 graus o meu Sol. O que é que isso quer dizer? Todo ano, quando o Sol fizer 25 graus no signo de Virgem, é o momento do meu aniversário. E isso todo ano vai mudar um pouco. Todo ano vai mudar. Então, é isso que aconteceu com o seu mapa. Esse mapa que você gerou agora foi um mapa, tipo, no momento em que completou os graus do Sol do seu nascimento, no dia, nesse ano, deu o ascendente que deu para você com o Sol no seu ascendente. Entendeu? Não. Sim, não, eu entendi. Na hora que estava lá 1 grau e 18 minutos, aí o Sol vai estar em Gêmeos, só que o Sol em Gêmeos vai ficar no ascendente, no dia do Pronto. no dia do meu aniversário. Mas no meu mapa o Sol não é o ascendente, o Sol é em outra casa. Beleza. É isso Então, mesmo. por quê? É isso mesmo. Porque nesse ano específico que você gerou o Vachapala, no dia do seu aniversário, Gêmeo estava no ascendente. Quando você nasceu, não estava. Quando eu nasci, Virgem era a casa 5. Esse ano, Virgem estava no ascendente. Pronto. Foi isso que aconteceu. Mas os outros que está me preocupando
e me deixando capifada é que muda todas as nakshatras. Aí a minha nakshatra desse Vashapala é danista, Então, mas da nakshatra lua. de quê? Da lua? É, da lua. Então, porque a Não, as gente está outras todas considerando mudam também, só fica do tudo Sol com muda, Migrashina, o tudo resto muda muda, tudo. tudo muda, porque a gente está olhando só para o Sol. Quando você olha para o calendário lunar e você for olhar o seu aniversário lunar, é o dia em que a Lua está na mesma nakshatra, então é o mesmo Panchang. Então você vai olhar o Titi, Trayodasi. Você nasceu no Shukla Trayodasi do mês de Maga. Quando for Shukla Trayodasi do mês de Maga do ano de 2025, é o seu aniversário. Travou. Vai estar seu mapa natal igual ao que você nasceu. Nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Porque só tem uma Alexandra. Entendeu? Você não tem que olhar para o dia do seu aniversário e querer que o mapa do céu seja igual ao dia que você nasceu. Isso nunca mais vai se repetir. Mas, a cada 16 anos, Júpiter e Saturno vão estar no mesmo lugar. A cada 12 anos, Júpiter vai estar no mesmo signo. A cada 30 anos, Saturno vai estar no mesmo signo. A cada 2 anos, Marte vai estar no mesmo signo. Mas eles mexem de um jeito diferente. Entendeu? Travou bastante na hora que você estava explicando sobre a questão do aniversário lunar, mas eu entendi que você tem que olhar o título, é o Panchang inteiro, para você ver onde é que está a Lua no seu calendário lunar e aí tal. Então, o Isso. Vashapala, ele é só para você olhar a posição do Sol. A única coisa que interessa é a posição do Sol. O restante ali que aparece não interessa, porque é uma modificação completa do mapa, só é o Sol que tá bom. E a aniversário lunar é a mesma coisa, só a posição da Lua. Isso. Uma coisa, só para você entender esse exercício também, eu já falei sobre o Chandra Lagna. Chandra Lagna é você pegar o seu mapa natal e usar a Lua no ascendente. Surya Lagna é pegar o Sol e colocar o Sol no ascendente. Vashapala é olhar o ano a partir do grau do Sol do nascimento, você gera a sua revolução solar. Então, são camadas. É tipo, você está escolhendo camadas para se auto-observar. Cada uma dessas camadas vai ter uma configuração diferente. Mas quando você olha Surya Lagna, Chandra Lagna e o seu mapa natal, você está usando uma coisa que não muda, que é fixo. Quando você olha para os trânsitos, as revoluções solares, todo ano ela vai mudar. Tá, a informação do Vashapala que interessa é onde está o Sol, e aí eu também preciso saber a casa que ele caiu. E aí o assunto que vai ser a Revolução Solar. É isso, para isso que serve? É assim que a gente analisa? Também, também, você vai olhar o Munta, você vai olhar qual é o signo que dá no ascendente, você vai olhar também, né, para o posicionamento dos planetas e saber que durante aquele ano também aqueles planetas estão influenciando aquelas áreas da vida. Eles vão mudar durante o trânsito do ano? Vão. Mas aquela energia ali está marcada para ser trabalhada durante aquele ano. É como se você gerasse um mapa daquele ano para você. E é aí onde está a observação que eu falei lá no começo. O mapa desse ano, vocês vão gerar ele de acordo com o desejo de vocês. Ou
à 00h01 do dia 1º de janeiro, ou às 5h22 do dia 1º de janeiro, que é quando o Sol nasceu. Isso é um manual aproximado de como vai ser a energia material desse ano. Material. E aí, uma coisa boa, um bom sinal, aconteceu ontem. Fantástico, fantástico. Israel e o Hamas sentaram para negociar o cessar-paz. Numa cachancrante. Não foi à toa. Não foi um dia aleatório, mais uma vez. Porque esse conflito começou num eclipse. No eclipse específico, no primeiro eclipse que aconteceu, de Rahu em Peixes e Ketu em Virgem. Antes do último eclipse, no Macaxancrante, eles estão resolvendo o problema de alguma maneira paliativa, mas vai evitar uma escalada muito mais sangrenta. Isso já é um bom indicativo. É esse tipo de marcador que a gente tem que procurar quando a gente está estudando. Fala aí, Renata. Ô, Goura, então, no meu Varchapala do ano passado, eu vi várias coisas assim que fizeram muito sentido para mim. E aí, no desse ano, o que eu queria confirmar se pode, né, ter esse viés é que assim, o ascendente do meu Varchapala é a minha casa 8, porque é aquário. Meu Munta tá na casa 11, que é Sagitário. No meu mapa natal, Sagitário é minha casa 6, que tá com Mercúrio, que eu tô no Dasha de Mercúrio até início de junho, e eu tenho um Viparita. Então, assim, para mim fez um sentido, tipo assim, de ser uma transformação real, assim, de todo o processo de Mercúrio nessa casa, Uhum. dessa casa, Sim, não é sim, isso? sim. Mas aí, em cima disso agora, você vai olhar a entrada de Rahu em Aquário. Você não disse que Aquário virou o seu Lagna? Então, considere a necessidade de adaptação que Rahu traz para você no ascendente. Então, tem um trabalho ainda de autoaperfeiçoamento relacionado à sua personalidade, baseado nesse comportamento condicionado que é invisível. Porque a casa 8 traz um comportamento condicionado que a gente não consegue enxergar. E aí, como esse efeito está vindo no seu ascendente na casa 7, tanto ele reflete na sua personalidade, como ele influencia a forma como você se relaciona com as pessoas. E aí, olhando para o signo de Leão, dando efeito na sua casa 7, mostra que, com um ajuste apropriado, você pode alcançar uma posição de muito destaque, porque Leão fala sobre essa posição nobre e elevada, uma posição de respeito, de autoridade e de responsabilidade. Então, Aquário traz a necessidade de serviço, a humildade, Rahu, a transformação e a adaptação. Tudo isso dentro desse momento de... Qual foi o signo que tu falou? Que estava na casa 8? Aquário? Aquário na 8, do meu mapa natal, e vai para o Natal. ascendente do Varchapala. Rahu tá onde? No Natal? Meu Rahu tá em Touro. Certo. Massa. Bom, porque aí ele. Ah, beleza, é isso, porque Ketu tá em Escorpião e vai começar Ele o tá em período de Rohini. Ketu. É bom, porque os dois estão bem posicionados, são signos que eles dão bons resultados. É muito bom. Então,
Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Alguém, tipo, vai tentar, pelo menos, fazer o exercício? Podem colocar as dúvidas no grupo também, e a gente vai trocando essa ideia ao longo dos dias. Repete aí, Gora, só. Ó, no aplicativo, no Giote. Vou usar ele. Certo. Aí eu coloco a data do meu nascimento? Não, coloco 2025. Que eu não entendi. Não, você Desculpa que eu. vai abrir. Não, não. Você vai abrir o seu mapa dentro do aplicativo, Ah, tá. entendeu? Já sei, já entendi. Já eu que eu tô Beleza. panguando já. Pronto, tá massa. Então, qualquer coisa, escreve no grupo. Agradeço muito mesmo por a gente ter voltado a estudar, voltar aos encontros da gente. A gente vai ter muita coisa legal para fazer. Em alguns desses encontros das quartas-feiras, eu quero usar os Vedic Games no grupo. Então, a gente poder fazer pergunta para os oráculos e a gente buscar pelas nossas próprias respostas de uma maneira pessoal, de uma maneira individual e de uma maneira que está ajustada à nossa capacidade de absorver o conhecimento. Então, sempre lembrar que todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais. Então, eu estou aqui simplesmente me colocando a serviço e à disposição de todos vocês. Precisando de mim, manda mensagem. Assim que eu puder, eu respondo e a gente vai adiantar ainda mais o estudo. Vou reforçar que a Alexandra e a Renata Marques estão responsáveis por ajudar o estudo das pessoas também, porque elas querem estudar astrologia. Então, galera, cobra delas para estudar, porque se elas tiverem dúvidas, eu vou poder ajudar elas a estudar mais e aprender mais. Enquanto elas não tiverem praticando, as dúvidas delas ainda vão ser muito pequenas. Então, vamos aprofundar o estudo, vamos trazer mais informação, mais conhecimento e colocar isso em prática. Esse ano é um ano muito importante para todo mundo e eu quero me colocar cada vez mais à disposição de estar com vocês e de transmitir o conhecimento que eu tiver, porque essa é a última oportunidade que eu tenho. Então, um grande abraço. Minhas reverências para todo mundo. Lembrem sempre, lembrem sempre de buscar pelo que é mais favorável para o desenvolvimento espiritual de vocês. Tenham afeto, ternura, empatia, humildade, tolerância e ofereçam respeito para todas as pessoas, sem esperar respeito em troca, que é desse jeito que a gente se desenvolve, é desse jeito que a gente evolui. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em paz, bom descanso e até mais, galera. Abração. Hare Krishna.